Buenos hermanos, aqui é Roberto Simões, site O Contemporâneo. Estamos aqui no projeto Olhares entre Yoga Sutra, que são leituras, não diálogos sobre, mais leituras, né, sobre o Yoga Sutra. É um texto então importante para a comunidade do yoga, não único, talvez não o melhor, nem o mais, enfim, mas sem sombra de dúvida é um texto muito conhecido, muito popularizado entre os yogis e continua sendo um livro então seminal. Ele, o Bhagavad Gita, talvez o Gita seja uma próxima leitura que nós possamos vir fazer, mas sem sombra de dúvida o Yoga Sutra é um livro importante. Então estamos aqui conversando sobre ele. Mas entenda que a nossa abordagem, né, o nosso approach, né, a nossa chegada, o nosso cruzamento, o nosso agenciamento com o Yoga Sutra não está pautado em nenhuma tradição, nenhuma linhagem, nenhuma escola. Nenhum guru, nenhum mestre. Não há ninguém por trás de mim que me atravessa e me diga como eu devo ler o Yoga Sutra. Isso pode causar estranheza para alguns, isso pode causar um sentimento de liberdade para outros, ou pode causar, para a grande maioria dos mais fundamentalistas, ortodoxos do yoga, uma afronta à tradição, à sua escola. Então, será que o yoga indiano serviria ao brasileiro? Essa é uma questão no qual está atravessado as minhas aproximações. Aí, claro, que a resposta é que até você que não é um tradicionalista, mas porque você foi embebido por alguma escola, tradição do yoga, vai me dizer, mas o yoga é universal, né? Não tem nada a ser colocado, ele é pleno em si mesmo, uma escritura perfeita em si mesmo. Então você sai do pressuposto que existem pessoas não humanas que o escreveram. Você fala, sim, existem. Quem? Quem são os não humanos que escreveram o Yoga Sutra? Né? Claro, saindo de uma ideia romântica, foi o Patanjali, ele é um mito que nasceu dentro de um lago, nasceu de uma cobra. Mas será que não é essa mesma visão que nós criticamos tanto dos primeiros jesuítas que chegaram aqui e buscaram catequizar os índios brasileiros como bons selvagens, né? Trazendo a palavra do Senhor para eles? Será que a nossa visão de brasileiro não seria de um estrangeiro, né? Buscando implantar um yoga que não serviria à nossa cultura, né? Se nós brasileiros, dizendo de outra forma, não conseguirmos adaptar a ética do yoga de Patanjali à cultura brasileira, ele morre, vira um mero adereço intelectual. E aí um sacerdote vai dizer, mas é que você tem que tirar da teoria e aplicar na prática. É, verdade. Mas o brasileiro, ele não é um cara feito, e não temos tempo para pensar nisso, mas muito da nossa influência indígena, que um jesuíta chegava, dava um anzol para um jesuíta, ele se convertia ao cristianismo, mas à noite ele estava tomando o sangue do seu inimigo, né, para pegar o poder dele. Não é tão afeito assim a largar a mão da sua cultura e se ajoelhar a outra. O jeitinho brasileiro, a forma de ser do brasileiro, não o deixa propenso a isso. Você pode pensar então, como um pequeno fascista, que isso é uma falha do brasileiro. Ou você pode entender que isso é uma virtude dele também, e são ambos, né? Porque nós seres humanos somos ambivalentes. É o tal do cordial e do intolerante do brasileiro, que estão discutido na sociologia e na antropologia. O brasileiro, ao mesmo tempo, cordial, porque aceita que venha um suami, um jesuíta, um monge budista e traga para ele para cá. A gente nunca queimou ninguém, a gente não fez nada disso, né? Pelo contrário, a gente se fudeu por causa deles. Mas também é intolerante ao mesmo tempo, porque aceita, pode falar, bom, putz, que legal, cara, olha, é assim que acende incenso, é assim que toca tambor. Mas é intolerante porque ele não incorpora isso tão facilmente. Né? Então, será que os brasileiros não poderiam criar um yoga adaptado ao brasileiro, ao invés de simplesmente ser um replicante do yoga indiano? Sendo aí uma caricatura do yoga indiano, não um yoga brasileiro?
né? O brasileiro realmente não gosta de ser caricatura do outro, por mais paradoxal possa parecer para você. Sim, adotamos jeitos de viver de outras nações, mas do nosso jeito, né? Do nosso jeito, do nosso jeito. O yoga é universal, então, como espiritualidade, algo que eu ouço muito. Estou dando esse preâmbulo para a gente continuar, porque a gente vai entrar em yamas e niyamas, e eu quero puxar um gancho assim, yamas e niyamas é tipo 10 mandamentos? Ou ele aceita intervenções, né? Então não é a mesma proposta proselitista dos cristãos que colonizaram o Brasil? Então é uma nova colonização religiosa que nós estamos tendo, com algumas influências de sacerdotes suames brasileiros, né? Estou falando de suames brasileiros, nem indianos, porque os indianos não se fincaram aqui com muita força, né? Um suami que aparece na televisão, Prembaba, né? Ou parecia. Então entenda que diversas vezes a gente ouve desses suamis, né, falando como o Vedanta, o Vedas, os Puranas, Yoga Sutra, o Bhagavad Gita é um texto incorrompido, né? Ou incorruptível, né? Que é perfeito em si mesmo. Mesmo discurso que Dalai Lama fala quando ele encontra com um cientista e fala, oh, se vocês conseguirem modificar algum sutra aqui e mostrar que ele está errado, eu modifico. Nunca modificou. Mas é porque então ele é perfeito em si mesmo? Então ele é... Não, é porque não se permite tecer crítica a textos religiosos. Por isso eles são dogmáticos e por isso que eles não se aproximam da ciência. A ciência, e aqui talvez eu represente, tem esse um pouco, um ar, e talvez eu tenha mais, né? Esse ar petulante, né? É insolente o cientista. Cético, como se isso fosse pejorativo. Mas não, a visão que nós estamos trabalhando aqui não é insolente, não é petulante, mas ela é não adulante. Não adulante. Não adulante. Nós não aceitamos, então, uma perspectiva, uma leitura, porque veio de alguém que outro considera santo, portanto, perfeito em si mesmo. Isso pode soar para alguns petulante, arrogante, cético. Eu já ouvi também me chamar de ateísta. Eu não sou ateísta, né? E muito menos cético. Cético no sentido da filosofia, do ceticismo, né? Do Pirro de Elis. Olha só, um filósofo que foi com Alexandre o Grande para a Índia, e é de lá que ele volta para sua cidade e funda o ceticismo, enfim, mas esse é outro rolê. Dito isto, eu falei na outra aula que eu busco, então, eliminar essas hierarquizações que estão contidas na leitura de muitos mestres, sobretudo quem viveu na Índia ou vem de uma tradição, da leitura dos textos védicos. Mas o texto védico é hierárquico. Então, eu não estou nem aí para o texto védico, o texto do Yoga Sutra como um darshana. A minha preocupação maior eu volto a dizer, é como a leitura deste texto, nascido na Índia, ou o que é que for no Egito, atravessa um brasileiro e me permite fazer uma leitura. Eu sim, estou usando a antropofagia. Sim, sim. Eu não estou obedecendo. Não, eu não estou. Eu não estou obedecendo. Eu não tenho nem essa preocupação de obedecer, né? Então a gente parte adentrando devagarzinho, né? Como eu te falei, para mim o capítulo 2 é um capítulo muito importante, mais do que os outros. Ao Sutra, então, 2.33. Quando essas atitudes, os yamas, né? Aqui é os niyamas, são questionadas, pode ser útil a reflexão sobre as possíveis consequências de atitudes alternativas. Quando, então, se questiona o yama e niyama, pode ser útil a reflexão sobre possíveis consequências que não são essas que eu estou falando. É isso que ele está dizendo. Ah, não está achando legal? Então, me mostra aí. Ele tá peitando, né? Então, me mostra aí uma consequência alternativa a isso. É isso que ele fala no 33. Olha o 34. Por exemplo,
Um desejo repentino, estou em desencaixar e depois vou para a glória. Um desejo repentino de agir com rudeza, de encorajar ou aprovar ações indelicadas, pode ser contido pela reflexão sobre as consequências prejudiciais disso. Muitas vezes, atos como esse são resultado de instintos inferiores como raiva, possessividade ou um julgamento incorreto. Sejam essas ações de menor ou maior relevância, a reflexão numa atmosfera favorável pode conter nosso desejo de agir assim. Então ele está já nos precavendo de que, cara, você não está achando certo isso? Então me mostra uma resposta alternativa. E depois age quando surgir em você instintos indelicados, rudeza, esses instintos inferiores, como raiva, e perceba se essas ações de menor ou maior relevância, numa reflexão, pode ser favorável ao conter desejos assim. Vamos ver o que Glória diz sobre o 2,33. Quando há obstrução na forma de um pensamento contrário a um valor intelectual, deve-se evocar o pensamento oposto. Ela disse de uma outra forma a mesma coisa, ou seja, quando alguém vier questionar você sobre o que está sendo dito na Escritura, não é importante ou um pensamento contrário, então faz o seguinte, Zão. Tente achar um valor intelectual àquele que evocar um pensamento oposto. Está dando carteirada. E aqui volta a dizer, é uma precaução de Patanjali já, as intervenções budistas sobre esse texto. O hinduísmo em geral, o budismo vai contra essa ideia, sobretudo o sistema de castas. 2,34. Pensamentos contrários do tipo que causam danos, que a pessoa pode executar, levar a alguém a executar ou permitir que outros executem, procedidos de cobiça, raiva, confusão mental, podem ser pequenos, médios ou intensos. A reação dele, o reflexo dele. Seus resultados são sofrimento e ignorância infindáveis. Esse é o pensamento oposto. Então aqui ela vai colocar, ela vai comentar. Vitarka são pensamentos contrários aos valores intelectuais. Então, Vitarka é um pensamento contrário aos valores intelectuais. Quais? O de Patanjali, de quem está escrevendo o texto. São, por exemplo, pensamentos de agressão ou ofensa aos outros que não são defendidos intelectualmente pela pessoa, ou seja, que ele não considera atitudes adequadas. Esses pensamentos são procedidos de cobiça, raiva e confusão mental e podem ter uma força pequena, média, não sei o quê. Os resultados dessas ações causadas por pensamentos contrários a seus valores intelectuais são sofrimentos e ignorância sem fim. Ou seja, se você realizar um tipo de atitude, de ação, que vai contra os seus valores intelectuais, isso causa, então, você está enredado mais e mais e mais nos vrits. Mas aqui não está estabelecido quais são os valores meus. Aqui sai-se do pressuposto que os valores são universais, apesar de não estar diretamente o que Patanjali quis dizer. Mas essa é a ideia. Se você tem um valor e você age de forma inferior, vamos colocar dessa forma, coloca instintivo, e que isso vai contra as suas virtudes, vai causar confusão mental. Beleza, ok. Mas isso não quer dizer que está contido nas escrituras sagradas o que é virtude, por mais que esteja. Mas nesse texto não está estabelecendo. Eu entendo que o yamas são virtudes universais. Então você sai do pressuposto que há uma conduta humana a priori, que rege todos os seres humanos, do Maori aos esquimós, aos tupinambás, a nós brasileiros 2020 e aos indianos do século II a.C. Isso não se confirma na realidade. Isso só se confirma no mundo ideal. Por isso Gumini vai ler, Lilia Gumini, uma pesquisadora da USP, vai ler a dissertação de mestrado dela, é a tradução do Yoga Sutra do sânscrito para o português, vai ler o Yoga Sutra de Patanjali como metafísico, como dual. Corpo é um empecilho para a sua alma, o seu eu, o nome que você queira dar, que é perfeito. Se você pega qualquer Swami brasileiro ou indiano, qualquer não, mas a grande maioria deles, mesmo de Hare Krishnas, você percebe no discurso deles a ideia da hierarquização, e claro, eles estão no topo. Ninguém coloca a hierarquia, ele está embaixo. Ele pode até se dizer
que os indianos consideram os brasileiros de uma casta inferior, porque nós somos comedores de carne, ou qualquer outra coisa que eles inventem. Mas se você se depurar, se você se dedicar, se você entrar na SESI, você pode ser visto como um Brahmane. Mas a sua linhagem ainda é inferior. É inferior. Isso justifica a estratificação de caça. E conversando com um deles, é possível até você perceber, se você se prolongar um pouco a história e ele entender que você não está amarrando, cutucando ele solta. Ele vai entender, e eu já ouvi isso, de que alguém pode ter nascido para ser um serviçal. Eu ouvi isso de um Swami Hari. Existia uma moça que trabalhava aqui conosco, né, no espaço ali, Hari, como de limpeza, empregada, enfim, né, faxineira, que para ele é percebido na fala dele. Se cutucar, ele espana, mas é percebido na fala dele que quem se dedica à leitura dos textos é intelectual, é superior a esta casta. Propuseram a esta pessoa organizar ou ganhar mais dinheiro fazendo outras coisas, enfim, subir de nível. Essa era a ideia. E ela preferiu ficar lá embaixo. Frase colocada. Então, sai-se do pressuposto, não é julgamento moral, mas sai-se do pressuposto, assim como Aristóteles e Platão, que há, de forma inata, por nascimento, um lugar no macrocosmo, no universo, em que você deve ocupar o espaço. Se você se desviar de lá, você não vai ser feliz. Tem que ocupar aquele espaço. Não, eu nasci para catar cocô de vaca da rua. Então, você feliz catando cocô de vaca da rua. Isso não é inferior na concepção destes, né? Então, vamos lá para o 235. Quanto mais atenciosa uma pessoa é, mais ela estimula sentimentos bons entre todos aqueles que estão à sua presença. Vamos ver o que Glória diz desse aqui. Na presença de uma pessoa estabelecida na não violência, sobrevém o abandono da hostilidade. Então, estamos aqui no primeiro yama, ahimsa. E Patanjali vai dizer, cara, se você estiver ao lado de uma pessoa estabelecida na não violência, sobrevém o abandono da hostilidade. Se você estiver, então, com raiva, se estiver presente alguém que não tem essa violência, então é a famosa frase: a gentileza gera gentileza. Esse é o rolê desse Sutta 235. Desencaixar diz, quanto mais atenciosa uma pessoa é, ele fala atenciosa, olha que interessante, né? E não violenta. Mais ela estimula sentimentos bons entre todos aqueles que estão em sua presença. Não são todos, talvez, que entendam isso como uma verdade absoluta, né? Porque existe uns 7 uns no mundo. 236. Entenda que, assim, somente no mundo ideal, alguns sutras, e nós estamos entrando nos sutras mais sofisticados, ou seja, que está envolvendo virtude moral, né? Só no mundo ideal mesmo, né? Que você consegue enxergar o que ele quer dizer, mas assim, no mundo real, nem sempre você presencia isso, né? É quase uma crença. Mas é legal acreditar nisso, né? Tudo isso para deixar para você num rolê que é o seguinte, é um ordenador de realidade, tá certo? Isso não significa ser pejorativo ou não, mas é uma forma de ver o mundo. E claro que numa sociedade estratificada em castas, que é quando ele escreveu esse texto, você acreditar que está na pessoa estabelecida na não violência, você abandona a hostilidade. Vamos no 36. Satya. Uma pessoa que demonstra um alto grau de sinceridade na comunicação não falhará em suas ações. Olha o que Glória diz no 36. No estabelecimento da verdade, sobrevém o estado de se tornar a base para o resultado da ação. Então, segue aqui uma linha de raciocínio assim. São 5 yamas, né? Se você está hostil, mas está na presença de alguém estabelecido na não violência, no ahimsa, você abandona a hostilidade. Se você está estabelecido num tipo de ação, de comportamento de inverdade,
em você no contato de alguém estabelecido na verdade, sobrevém o estado de se tornar a base para o resultado da ação. Então, sai-se do pressuposto que você parece ser, ou meio como Hobbes, né? Que você é ruim por natureza, e aí você precisa de uma ascese para dominar os seus instintos, você pode pensar assim também, ou que você é bom por natureza, né? Outra teoria da sociologia, do bom selvagem, do Locke, mas em contato com outros, com a sociedade, tá aí o Leviatã, você então pode produzir os virids, pode então enredar para o outro lado. Então é importante você compreender e estar próximo de pessoas que estão estabelecidas no ahimsa, na verdade, em satya, na não violência, na verdade, para que então você consiga buscar, de duas uma, né? Ou a sua natureza, que já é boa em si, já é pautada na não violência, na verdade, mas a sociedade lhe deturpa, ou que você já é imperfeito. Apesar que no hinduísmo a gente tem que entender meio, talvez esse negócio do imperfeito, né, do Leviatã, de Hobbes, esteja mais a ver com a teologia cristã, né, que entende nós imperfeitos. Se você pegar um Swami que entende que a sua natureza é imperfeita, ele está numa contradição filosófica de termos, né? Porque a filosofia hinduísta já nos compreende perfeitos. E aí, claro, você pode questionar assim, mas espera aí, eles não nos compreendem seres humanos perfeitos, compreendem Purusha ou Atma, dependendo de qual Swami você esteja, que é perfeita. O Prakriti, o corpo, é que é corrompido. E aí você começa a falar, porra, mas é dual ou é não dual? Então, amigão, é esse que é o tio, né? Você vai ter que fazer essa leitura de quem escreveu o texto. Ah, mas ele é perfeito em si mesmo. Você já começa a perceber que você pode até acreditar nisso, né? Mas ele é perfeito em si mesmo dentro de um contexto, né? Ele não vem de um, sei lá... Bom, você tem que acreditar num mundo transcendente. Ele veio de lá, né? Só pode ser lá um mundo perfeito. Vamos para o 37. Uma pessoa que é digna de confiança porque não cobiça, é o asteia, né? O terceiro yama. Que não cobiça o que pertence a outros, naturalmente tem a confiança de todos e tudo que é compartilhado com ela, por mais precioso que possa ser aquilo a compartilhar. Vamos ver o que Glória diz do 37. Também asteia. No estabelecimento... 37, desculpe. No estabelecimento do não roubar, asteia, sobrevém a proximidade com todos os tesouros. Então aqui, Glória vai traçando uma linha lógica, né? Então, na presença de alguém com ahimsa, a hostilidade some. Na presença de alguém estabelecido em asteia, ela coloca o estado se tornar a base para o resultado da ação. No estabelecimento da verdade acontece. No estabelecimento do não roubar, né, nesse comportamento, na presença de alguém estabelecido nessa virtude do não roubar de asteia, sobrevém a proximidade com todos os tesouros. Se tesouro é tesouro, se não é tesouro. Vamos ver o que ela diz aqui. Ter a proximidade com os tesouros quer dizer que a pessoa não passa necessidade, tudo que ela precisa chega até ela. Então você tem que acreditar mesmo, né? Que as coisas vão acontecer para você, que existe um destino bom para você, né? Esquece as moiras dos gregos aqui. Então, qual que é a linha de raciocínio sendo construída? Estabelecido nestas 5 virtudes estabelecidas por Patanjali, não violência, a verdade, não roubar, brahmacharya. Sobrevém em você um sentimento, um comportamento, um hábito, um costume, uma ética, um ethos deste comportamento. Então a gente pode partir do pressuposto seguinte: então, se eu me estabelecer na virtude da violência, eu vou cometer atos de violência. Se eu me comprometer no hábito, no costume do roubar, eu vou ser ladrão. Então ele faz o contrário, né? Isso não estabelece no inverso, no oposto disso, né? Mas claro, você sai do pressuposto que há 5 virtudes que são muito mais perfeitas do que outras. A parigraha, né? Quem não é ganancioso é seguro, tem tempo para pensar profundamente, sua compreensão de si mesmo é completa. Olha que interessante. Vamos para 39 aqui. Na firmeza... Desculpe, 38. Uma pessoa que é digna de confiança, porque não cobiça o que pertence aos outros, naturalmente tem a confiança de todos e é compartilhado com ela. 38 da Glória.
No estabelecimento de Brahmacharya sobrevém a aquisição de poder e de força. E poder e força, vamos ver como ela coloca aqui antes de eu fazer um comentário. O estado de Brahmacharya é a etapa da vida dedicada total ao estudo de Brahman. Com um professor capacitado de viver uma vida simples, limitada ao essencial e de seguir disciplinas. A dedicação e o compromisso dá à pessoa força interna e poder de alcançar o que deseja. Ou seja, você tem que se dedicar aqui ao estudo de Brahman. Não tem outro rolê, não é outro estudo. Não é Deus cristão, é Brahman. Né? Não é nisso aqui, isso não vai dar. E claro, rola um turnaround, né? Porque Brahmacharya aqui pode ser traduzido também como celibato. E o poder e força é poder e força interior das energias, blá, blá, porque você não... Desde uma perspectiva pejorativa do Tantra, né? Ou não, e você não ejacular, para no português bem claro, isso vai acumular força para você. Esse é um rolê possível de se fazer. Glória é mais elegante aqui, não toca nesse assunto de ser celibatário, né? Vamos para 39. Quem não é ganancioso, seguro. Quem tem tempo para pensar profundamente, sua compreensão de si mesmo é completa. Vamos ver, Glória. Na firmeza de não acumular objetos, sobrevém o conhecimento de que causou um nascimento. Rolê difícil. Vamos ver o comentário de desencaixar. Quanto mais coisas possuímos, mais ocupamos tomando conta delas. Mais pé no chão, né? O tempo e a energia gastam em adquirir e proteger novos bens e na preocupação com eles não pode ser dedicado a questões essenciais da vida. Ou seja, está preocupado em ter, você acaba não se preocupando em ser. Frase meio clichê e clássica, mas é a ideia que ele quis dizer aqui. E Glória já dá um rolê mais gigante, né? Ou mais gigante ou mais retórico, né? Na firmeza de não acumular objetos, sobrevém o conhecimento de causou um nascimento. Vamos ver o que ela quis dizer aqui. A parigraha é viver de forma simples com o essencial, sem acumular objetos e sem se preocupar com o futuro. Ok, rolê até aqui igual ao do outro. Não significa viver sem nada na rua como um mendigo, mas sim livre da sensação de apego a pessoas e coisas. Saber que qualquer coisa que esteja em sua posse pode se perder ou se modificar e mesmo assim permanecer confortável. Quando a pessoa alegremente vive com o que vem para ela, com um mínimo de posse, sua mente se torna mais objetiva e ela consegue ver coerência nas situações que se apresentam para ela. Ela consegue perceber a relação da causa e efeito entre as situações e entender que em outra vida a elevou ao nascimento presente. Você precisa ter um esforço metafísico aqui gigante, né? Para você entender que a parigraha, o desapego, tá ligado a você entender por que você encarnou nessa vida. Para mim é um rolê muito grande para dar e por isso eu gosto de desencaixar. Preocupado mais em ser do que em ter, sobra tempo para você poder pensar sobre a sua vida e se é alguma coisa importante, é menos um carro de luxo, é mais compreender as suas tretas, e é disso que ele está falando. 240. Quando a limpeza é desenvolvida, ela revela o que precisa ser constantemente mantido e o que é eternamente limpo. Volta no rolezinho do Purusha. O que decai é externo, o que não decai está profundamente dentro de nós. Vamos ver o que Glória diz sobre esse sutra aqui. Devido à pureza externa, há indiferença em relação a seu próprio corpo e ausência de apego aos outros. Vamos ver o que ela traduz disso, que só o barato ali rola um rolê, né? Em consequência da pureza física, a pessoa sente-se bem consigo mesma, aceitando seu corpo como é, e está livre da necessidade de aceitação e aprovação dos outros. Ok. A identificação com o corpo e a preocupação com a aparência são comuns. Há naturalmente um apego ao corpo e o desejo de torná-lo diferente. Devido à prática consciente do niyama pureza externa, a limpeza e o cuidado com o corpo e o meio ao redor nasce maior objetividade em relação ao próprio corpo e ao corpo dos outros. A ausência de apego e de exigência em relação à aparência do corpo, como a pessoa aceita a si mesma como é e não precisa constante aprovação dos outros, que é aqui mencionado como ausência de contato com os outros. Sabe o que é geralmente traduzido como limpeza ou asseio, né? Então, o que diz aqui desencaixar comentando esse sutra? Nossa preocupação excessiva e o apego às coisas externas, ambos momentâneos superficiais, reduzem-se quando você vive, então, observando essa relação
da limpeza constante do seu corpo, né? Algo que vai perecer, e de Purusha, nessa concepção, algo que vai ser imutável. 41. Além do mais, a pessoa se torna capaz de refletir sobre a natureza mais profunda de sua própria individualidade, incluindo a fonte da percepção, tal do Purusha, sem ser distraída pelos sentidos e livre da compreensão errônea acumulada no passado. Glória. E da pureza da mente nasce a satisfação da mente, a concentração, a conquista dos sentidos e, por fim, a preparação para o autoconhecimento. Tomar as coisas externas como sendo, o comentário desencaixar, mais valiosas e proteger a todo custo não é parte importante da vida. Há muito mais para examinarmos. Roupas sujas podem fazer uma pessoa parecer feia, mas podem ser mudadas. Porém, se há sujeito dentro de nós, se há sujeira dentro de nós, isso não pode ser mudado tão facilmente. Então aqui a gente está adentrando ao código moral do yoga, ou podemos pensar em atitudes yógicas, né? Ou numa pergunta um pouco mais geral. Amarrando com o início da nossa fala aqui, porque nós estamos falando de brasileiros. E eu saio do pressuposto que esse texto não é universal. Esse texto é contextualizado numa sociedade, numa política, numa economia, numa religião. Se você entende ele como universal, então, meu amigo, é só seguir. É dogma, não tem porque nós estamos trocando ideia. Certo? E o que eu estou provocando você é justamente isso. Não estou dizendo que não deve seguir, mas estou perguntando para você: é necessário seguir isso de forma estrita? Ou você refletir sobre isso na sua realidade e perceber pela experiência se isso é possível ou não, torna o yoga mais humano? Ou você não quer ver o yoga humano? Eu lembro do Levi-Strauss, que fundou a USP ali na década de 40, que ele dizia assim, os brasileiros... Ele foi dar aula lá, né? Tem uma grande curiosidade pelo que está acontecendo, né? Do pensamento filosófico do mundo. Mas eu percebo que nos intervalos de aula, eles realmente, assim, ao longo do ano estudando, eles realmente não mergulham, eles realmente não investem na mudança do seu comportamento visto àqueles preceitos filosóficos que nós estamos estudando. Voltamos para o índio. Você dá um anzol para o índio, ele se converte no cristianismo, reza, se ajoelha, faz sinal da cruz. Mas à noite, se você der um outro anzol para ele, um espelho, tô generalizando, né, com os presentes, né? Ele volta, ele se converte, sei lá, ao protestantismo. Essa malemolência de nossa herança indígena, e nós podemos também ver isso entre os negros, né, escravizados, porque não é um povo da África, né? Todo mundo é da África, não, várias etnias, né, de várias línguas, né? Foram constituindo a alma do brasileiro. Quem somos nós brasileiros? Nós somos nascidos, né, do português, europeu, espanhol, holandês, com uma indígena, com um negro, né, escravizado, nasce então um brasileiro. O brasileiro não é africano, o brasileiro não é indígena, o brasileiro não é europeu. As nossas três matrizes. Quem é o brasileiro? É o que nasce dessa confluência. Nós nascemos então no nosso país, mas sem uma identidade. Sem uma identidade. O africano querendo voltar para a África, tanto que eles se juntam em quilombos. O indígena querendo voltar para a floresta, né? Entrar na floresta sendo devastado, e o europeu querendo roubar tudo e voltar para lá. Você entende o rolê? Não, isso é Darcy Ribeiro. Onde você quer chegar com isso, Beto? No meio do yamas e niyamas. Eu quero dizer para você o seguinte: isso aqui serve para você? Eu vou retomar vindo aqui atrás. Niyamas: limpeza, contentamento, remoção das impurezas, estudo, reverência a Deus. Yamas: a não violência, a verdade, a ausência de cobiça, ao não roubar, prudência ou moderação, brahmacharya, a ausência de ganância. Tudo isso serve para você? E tem que ser tudo isso? Ou
Vem comigo que a gente vai amarrando aqui. Isso aqui não são realmente virtudes e moral a ser seguida, mas uma espécie de receita técnica para diminuir o vrit e você vivenciar o samadhi. Vem comigo no rolê. Porque se for o segundo, está muito mais ligado a uma prática mágica do que uma prática espiritual. Eu sei que eu estou te confundindo. A magia está ligada a você realizar certos gestos, não só de mão e não sei o quê, mas gestos de comportamento, estratégias para que a natureza, você manipule as forças da natureza. Então, a violência, a verdade, né, ou a mentira, são forças da natureza. Né? O medo, a raiva. Então, será que yamas e niyamas é realmente um código de virtude moral intrínseco a todos os seres humanos que devem se converter a esse tipo de pensamento? Porque se for assim, amigão, não foge em nada dos 10 mandamentos católicos. Ou 7 pecados capitais. Comportamentos, gestos, ou hábitos, ou costumes, ou ética, ou moral, ou dogma, que se você adotar, pode se dar bem ou não. No caso, 7 pecados capitais, né? Então, se eu não... Eu vou tentar ser mais explícito. Se eu não praticar a ahimsa, eu vou ser uma má pessoa dentro deste código ético-moral de Patanjali, ou eu não vou conseguir diminuir meus vrits para alcançar o samadhi, ter experiência do conhecimento intuitivo de Viveka, aí desenvolver o autoconhecimento num processo longo e gradual e alcançar a Kaivalya. Espero que você tenha entendido o que eu falei. Vamos continuar. 42. Santosha. O resultado do contentamento é a felicidade total. 42. Do contentamento advém o ganho de incomparável felicidade. Então você vê que Glória vem vindo numa mesma linha de lógica, né? E ela é mais ao pé da letra do que Patanjali. Então ela vem assim, cara, se estabelece Brahmacharya, advém poder e força. Se estabelece na firmeza de não acumular objeto, advém conhecimento porque você está aqui, né? Devido à pureza, há uma diferença em relação ao corpo, você desenvolve desapego. Tem sempre uma troca. Faz isso aqui, sobrevém isso. Tá pegando rolê, não? É uma troca, é uma barganha. Da pureza da mente, 41. Satisfação da mente, a concentração, a conquista de sentidos e, por fim, a preparação para o autoconhecimento. E 42. Do contentamento advém o ganho de incomparável felicidade. É uma barganha, uma troca. É possível pensar, então, isso aqui como algo mágico. Eu sei que você tem neguinho que deve estar espumando de raiva, né? Porque gosta de pensar nisso exclusivamente com uma forma só. Com uma filosofia, uma virtude. Pode ser, não tem problema. Só estou colocando... Lembra que no começo eu falei, não estou preocupado em seguir tradição nenhuma. Não tenho nem tradição, na verdade até tenho, né? Eu sou da tradição de Kuvalayananda, a escola de Kaivalyadama, o pai do yoga científico. Então, se é o pai do yoga científico, eu acho que eu estou fazendo jus, né? Olha o 43, então, de desencaixar. A remoção das impurezas permite um funcionamento mais eficaz do corpo. E glória. O comando da disciplina que destrói a impureza advém o comando sobre o corpo e os órgãos. E ela faz assim, ó, tapas, que é esse niyama aqui, são disciplinas na forma de votos ou decisões que negam a você mesmo alguma coisa do que você gosta. Através da disciplina nasce o poder de lidar com os pequenos sofrimentos da vida diária, aqui chamados impurezas. E o que, como comenta Desikachar de Tapas, do 43. As doenças, capacidades físicas e mentais são contidas com a remoção das impurezas. Isso me lembra muito... Como é o nome daquele... Dizem que ele era brasileiro, né? Nos Estados Unidos. O Dom Juan, né? Dom Juan com Castanheda, né? Que é mágico, né? 44. O estudo, Svadhyaya agora. Quando é desenvolvido no seu mais alto grau, aproxima o indivíduo de forças mais elevadas que promovem a compreensão daquilo que é mais complexo. Vamos ver o que Glória diz do 44, mas vou te dar 2 segundos para entender o que você acha que ela vai falar disso aqui.
44. Do estudo, advém a união com a forma divina predileta. Isso é muito bom, da forma divina predileta. Vamos ver um comentário. O estudo dos Vedas conduz. O estudo dos Vedas aqui não é o estudo de você mesmo, o estudo da natureza, é o estudo dos Vedas. E eu acho que ela é mais justa, já que Patanjali é um sacerdote, tá certo? Então eu acho que é isso que ele quis dizer mesmo. O estudo dos Vedas conduz à compreensão da identidade do indivíduo como um todo e leva à percepção de que o Criador, Ishvara, é a causa e a manifestação do universo que inclui você. Devata, ou Devata, é um aspecto de Ishvara. É isso aí, tiozão. Então, reformulando a frase. O estudo dos Vedas conduz à compreensão da identidade do indivíduo com Deus. E leva à percepção de que o Deus é a causa e a manifestação do universo, que inclui você, que é uma parte do todo de Deus. Maravilha, perfeito. 45. A reverência a Deus desenvolve a capacidade de compreendermos plenamente qualquer objeto que se escolha. E ele vai comentar assim: conquistamos um sentimento de confiança a partir dessa reverência à inteligência suprema, Ishvara. Então, direcionar a mente para qualquer objeto, que qualquer complexidade, não é um problema. Já que Deus é o todo, qualquer objeto é parte dele. Vamos ver o que Glória diz desse aqui para finalizar. Da entrega a Ishvara, Deus, advém a conquista de total absorção. Entregar significa ceder, abrir mão da resistência de não aceitação. Ishvara é a causa da criação e as leis que mantêm o universo funcionando. A entrega a Ishvara é a compreensão de que não estamos separados nem somos diferentes dele. Existe uma resistência à apreciação do todo único devido à nossa sensação de separação, de individualidade. Quando percebemos a realidade é única, que é Ishvara, que é Jiva, e que inclui todo o universo. Abrimos mão de nossa resistência às leis do universo, da exigência de como o universo deve ser. Por fim, devido ao entendimento da consequente entrega a Ishvara, há o Samadhi Siddhi, a capacidade de se manter firme na visão da identidade de Jiva, tipo tua alma, e Ishvara. Quando os dois se tornam um no entendimento, pois na realidade já são um, o momento de percepção da não dualidade é chamado de Samadhi. Ser capaz de manter essa visão, apesar da percepção de dualidade, é o Samadhi Siddhi, palavras da salvação. Então a gente fecha aqui os yamas e os niyamas. Aqui para frente vai continuar ainda trocando um pouco de ideia. E são mais uns 6 sutras, a gente acaba o capítulo 2 na próxima aula. Meu nome é Roberto Simões, site Yoga Contemporâneo. Espero ter ajudado você ou atrapalhado, esse também é um dos objetivos. Espero não ter magoado você. Se você está magoado, não assista mais essas aulas, né? Porque você é um convertido e é dogmático. Então, só há uma versão da verdade e não pode haver outra. Mas se quiser, a gente pode trocar ideia aí embaixo. Forte abraço a todos, muito obrigado. Esse é o curso, projeto Olhares entre Yoga Sutra. Que acontece aqui no YouTube até o final da leitura, porque depois vai tudo lá para a plataforma EAD. Você vai encontrar acesso no yogacontemporâneo.com. Muito obrigado, até a próxima.